Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Mais um culto que nós estamos aqui. Glória a Deus pela sua vida, pela sua fome. E eu sei que Deus vai ministrar muito aos nossos corações. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 3. Hoje eu estava em casa, a pastora Luciana me mandou o tema da mensagem para nós colocarmos na mídia. Então eu já sei o tema antes de você. Pouquinho antes, porque logo os meninos fizeram e já lançaram no nosso grupo, nas redes. Mas eu quero ler com você em cima disso. Nem sei se a pastora usará ou não. Mas João capítulo 3, versículo 28, por favor. Vamos começar do 27. Queridos, os discípulos de João Batista, muito fiéis a ele, devotos a ele, ajudando a preparar o caminho, a alinhar todas as coisas. E então de repente chega o Cristo e começa a fazer muitas coisas, e os discípulos de Jesus começam a batizar. Então os discípulos de João começam a questionar João, cara, Jesus, o pessoal dele está batizando também. E João, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz o seguinte, respondeu João, estou lendo o versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for lhe dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Eu vou repetir, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E o versículo 30 diz, João com muita autoridade, ele diz, convém que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai, assim como João foi separado, escolhido, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem levantado uma geração também de Joãos Batistas que vão preparar o caminho para a sua volta, que vão alinhar todas as coisas através do Teu Espírito Santo. Pai, nós não estamos em um lugar de competição, em um lugar de medir forças, mas nós estamos num lugar de dizer que importa que o Senhor cresça nessa igreja, que o Senhor cresça nesse altar, que o Senhor cresça nas nossas casas, e que cada um de nós possamos diminuir para nós mesmos, por tudo aquilo que nós temos sido feito, que nós possamos aprender a promover ao Senhor acima de todas as coisas, promover o nosso irmão, Pai, assim como o Senhor quer, assim como o Senhor almeja, assim como o Senhor tem propósito para cada um de nós. Entregamos e consagramos esse culto ao Senhor, que o Senhor fale, Pai, através da pastora Luciana, que esses momentos de louvor possam ser uma adoração verdadeira diante do Teu altar, que nós possamos nos entregar e render
tudo que somos, ó Pai. Entregamos e consagramos esse culto ao Senhor. Queremos declarar que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Passeia entre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos, nosso Deus. Vem inundar, encher
você nessa noite, diga: Senhor, Tu és tudo que eu desejo, Tu és tudo que eu preciso. Nada mais me importa, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Tenho tudo, tudo, tudo. Nosso desejo, Senhor, estar sempre diante de Ti e sentir o Teu toque. Sinta a presença do Senhor te envolver nessa noite. Deixa o Espírito Santo envolver a tua alma, envolver o teu coração. Fala para Ele o quanto você o ama. Talvez você veio de um dia corrido de trabalho e você não teve um minuto sequer para parar, para dizer: Senhor, eu te amo. Então faça isso neste momento. Senhor, eu te amo. Senhor, declare seu amor para Ele nessa noite. Declare seu amor. Eu te amo, Senhor. Te amo de todo o meu coração. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, Deus. Te amo, Pai. Te amo, Deus. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Tudo
disposto a queimar hoje todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. Agora o nome dele nesse lugar. Oh, Santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Na terra e no céu ele é santo. Santo. Só tu és. Só tu és santo. E não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E outro. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Dono de tudo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és, ó Deus, tu és, ó Pai. O alfa, o ômega, o princípio e o fim.
A vida está em tuas mãos, ó Deus, e a morte também está. E somente tu tens o controle de tudo, Senhor. Só tu tens o controle, ó Deus. Em tuas mãos está o controle de tudo. Em tuas mãos está o controle de tudo, Senhor. Por isso te adoramos. Por isso te entregamos louvores, exaltamos o teu nome. Maravilhoso, maravilhoso és tu, ó Deus. Maravilhoso é o teu nome. E a ti, ó Deus, rendemos graça. A ti rendemos tudo, Deus. Tudo, tudo. A ti entregamos tudo aos teus pés, ó Deus. A sua noiva, ó Deus, diante de ti entrega tudo a ti, ó Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba também, ó Pai, os dízimos e ofertas. Que tudo, ó Pai, seja para ti, ó Deus. Que tudo seja para a tua glória. Obrigado por este momento de louvor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por sempre estar presente em nossas vidas. Por sempre segurar em nossa mão, Deus. Obrigado, Deus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Amém. As crianças, vamos dividi-la, por favor. Temos um culto para vocês. Você estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida pastora. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração. Só Tu és santo. Queremos orar e abençoar nossas crianças, as profs, que Teu Espírito Santo conduza e que a Tua palavra seja ministrada ao coração deles. Pai, da mesma forma como igreja, queremos abençoar a vida da pastora Luciana. Eu, como pastor, abençoo a vida dela em nome de Jesus, e que ela possa falar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui na casa do nosso Pai, na nossa casa. A casa do Senhor é a nossa casa. Amém? Queridos, como vocês, quem acompanha no grupo da igreja, vocês viram, né? O tema da palavra de hoje é mais de Deus. Você pode repetir comigo? Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Você pode levantar assim as suas mãos e dizer: mais de Deus e menos de mim. Amém? Amém. Eu confesso para vocês que nos últimos dias eu andei comendo bastante. E eu tô assim, sabe quando você está estufado? E eu quase falei: pastor, não vou pregar não. Tava na escala, mas eu falei: nossa, que vontade de ficar digerindo tudo aquilo e remoendo, né? Eu estive num congresso esse final de semana, 4 dias, e muitas coisas maravilhosas, abençoadas, né? O Senhor veio ministrando. E nesse congresso, isso que eu vou ministrar hoje com vocês, não é um tema do congresso, não é uma pregação do congresso, mas teve um momento lá, muitos momentos maravilhosos, mas uma frase que uma pastora soltou lá, que não tinha nada a ver com a palavra que estava sendo liberada. Eu vi que aquilo era assim de Deus,
Porque o pastor estava ministrando e explicando aquela palavra, uma outra palavra, e de repente ela falou: olha, eu queria falar uma coisa, e ela soltou uma frase. E eu não vou deixar essa frase para o final, eu quero falar essa frase agora. Porque na hora que ela falou a frase, eu parei de prestar atenção nele, na hora assim ardeu no meu coração. Eu falei: repete, por favor, que eu preciso anotar essa frase. Porque aquilo já ardeu assim no meu coração. E eu confesso que eu já quase não consegui mais prestar atenção no que estava sendo ensinado no final ali daquela ministração. Porque aí Deus já começou a remover tantas coisas e trazer tantas coisas assim no meu coração. E aí já começou a nascer uma palavra ali, daquela frase que ela falou. E ela falou o seguinte: presença não significa intimidade. Repita assim comigo: presença não significa intimidade. E Deus só gera na intimidade e no compromisso. E aí no decorrer do que nós vamos conversar, você vai entender isso. Presença não significa intimidade. E Deus só gera na intimidade e no compromisso. Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de intimidade. E aquilo foi ardendo no meu coração. E eu falei: Deus, é tudo que nós precisamos, porque eu não preciso listar aqui todos os problemas que nós temos passado enquanto nação, né? Eu não preciso listar aqui quantas pessoas nós perdemos para o Covid, né? Ou para o céu, estão lá com o Senhor. Muitos, para a glória de Deus, estão lá com o Senhor, amém? Mas quantas lutas, quantas guerras, tantas crises políticas, tantas crises internacionais. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo no Afeganistão, e nós estamos sofrendo junto com eles. A cada notícia que vem, a gente olha e vem no grupo dos pastores: vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar, está acontecendo isso, e perseguição, e tem gente morrendo. E aí a gente olha e fala: Deus, queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: você não é um mero espectador, você está em campo. Desde o ano passado, quando começou o Covid, Deus veio ministrando isso ao meu coração, que era a nossa vez de entrar em campo, que a gente estaria em campo, que a gente está jogando. E a verdade é que quando a gente vai lendo a palavra do Senhor e tudo que tem para se cumprir, se você vai lendo lá em Apocalipse, você fala assim: meu Deus, eu estou vivendo, eu estou participando da história, né? E essa história tem momentos difíceis, tem momentos de glória, tem momentos de visitação do Senhor, tem promessas de avivamento, tem muitas coisas boas, amém? E nós nos agarramos nessas promessas e nós ficamos muito felizes esperando essas promessas. Mas também tem muitos momentos de guerra, tem muitos momentos de luta. Nós nunca vimos tantas pessoas com problemas emocionais, problemas familiares, depressão, síndrome do pânico, é muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil a gente começa a ver uma ditadura de toga, né? Eu também sou advogada, trabalho com o poder judiciário. E eu preciso dizer que a gente não se alegra, a gente não fica feliz, a gente não se orgulha com o que a gente está vendo, a gente tem vergonha, né? No grupo da UAB você só vê lá advogado manifestando, a gente tem vergonha do que está acontecendo no STF, a gente ora, a gente repreende, a gente tem nojo do que está acontecendo, mas muitas coisas nós estamos passando e nós ainda vamos ter que passar. Então o que o Senhor veio ministrando comigo é esse desespero que está dentro do nosso coração, essa vontade de preciso fazer alguma coisa. O Senhor, Ele está nos levantando para fazer alguma coisa, mas primeiro Ele precisa fazer em nós. Então eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse assim: faça algo por você. Faça algo por você. Parece egoísta isso. Mas nós não temos como entrar numa guerra, nós não temos como lutar, nós não temos como guerrear, nós não temos como vencer o inimigo se nós não temos as armas corretas, amém? Nós temos que estar preparados, então nós precisamos fazer algo por nós. O Senhor quer que a gente faça algo por nós, e o que é fazer algo por nós é buscar o Senhor enquanto se pode achar, amém? Na palavra do Senhor nós lemos que nós somos a luz no mundo.
a luz do mundo. E às vezes você sai pensando, uau, eu sou a luz do mundo, então eu vou sair brilhando para todo mundo e glória a Deus. Que você reflita a face de Cristo, e eu também quero refletir a face de Cristo. E eu quero ganhar o maior número de almas para Jesus, porque eu sei que isso alegra o coração do meu Pai e do seu Pai. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus em João 8,12, porque nós precisamos entender da onde vem essa luz. E diz assim a palavra do Senhor: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Você pode repetir comigo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então cutuca o teu irmão e fala assim: você não tem luz própria. Você não tem luz própria. Nós somos luz quando nós estamos em Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Antes de nós podermos bater no peito e falarmos, somos a luz no mundo, Ele é a luz no mundo. E Ele falou, se vocês me seguirem, sim, vocês vão ter a luz da vida. Mas quem não me segue andará em trevas. Amém? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus. E talvez se eu perguntasse, eu não quero que você levante a mão, porque o que Deus veio trazendo ao meu coração para a gente conversar hoje não é uma mega pregação com um monte de revelação, mas é algo que Deus tem moído o meu coração, e talvez Ele também queira moer o seu coração, para você ficar cada dia mais pertinho dEle, amém? Para você ficar cada dia mais próximo dEle. Então talvez se eu perguntasse, e aí, quem é cristão aqui, quem é muito crente, talvez viria na sua cabeça assim, quantas vezes eu vou no culto? Né, pastor? Eu estou na quinta, eu estou no domingo, estou indo na IBD. Então, eu acho que eu sou muito crente, então eu posso levantar muito a mão, porque eu sou muito crente, eu estou sempre indo nos cultos. E por favor, continue vindo, amém? Eu não estou falando isso para você não vir, mas eu estou te levando a pensar sobre como que é que a gente entende o que é o nosso relacionamento íntimo com Deus. É nós estarmos na casa dEle, todos os cultos, recebendo uma palavra que vem dos céus, e glória a Deus por essa casa, porque Deus tem ministrado muito aos nossos corações, através da vida de cada pregador, através da vida do pastor Murilo, que sempre tem nos alimentado muito bem, amém? Mas eu também queria te fazer uma pergunta: você tem vindo na igreja para receber uma bênção ou para ser uma bênção? Será que você consegue ir digerindo aí no seu coração? Porque quando eu penso nisso eu falo, Deus, eu não quero só entrar por aquela porta para receber a minha bênção, mas eu quero ser uma bênção na presença do Senhor. E às vezes você pode pensar, eu vou muito na igreja e eu estou sempre procurando, eu corro atrás da minha bênção. Mas sabe, queridos, o relacionamento com Deus, quanto mais forte, quanto mais íntimo, quanto mais profundo, mais o diabo vai ter medo de mim e de você. Quanto mais perto da luz, mais longe das trevas nós vamos estar. Quanto mais abraçados com Jesus, menos mão para o diabo nós vamos dar. Quanto mais pertinho do Senhor, agarrado com o Senhor, menos o diabo pode nos incomodar. Pelo contrário, ele passa a ter medo. Ele passa a olhar e falar, ali eu não vou conseguir entrar, porque ali é muito junto. Ali não tem um dedinho de separação entre eles. E eu queria te dar um exemplo para você entender isso. Eu não sei, às vezes quando você foi criança, e a gente tem aquelas histórias de criança na escola, sempre tem uma criança que incomoda a gente, não é assim? Um menino que quer bater no menino, ou uma menina que fica fazendo aquele fusquinha. A gente passa essas situações na escola, porque Deus começa a nos ensinar e a nos forjar desde que a gente nasce. Tem que acontecer problemas, senão a gente não cresce. Mas você já viu alguém falar assim? Às vezes a criança está sendo incomodada pelo coleguinha, ele fala assim, vou contar tudo para o meu pai. Vocês já ouviram isso? Vou contar para o meu pai, você vai só ver o que vai acontecer. Meu pai vai vir aqui. Minha mãe vai vir aqui. E tem pai que vai, viu?
Nem te conto que tem pai e tem mãe que vai. Às vezes precisa mesmo. Mas quando? Isso é a segurança de um filho que sabe que tem um pai presente. É a segurança de um filho que chega em casa e tem relacionamento com o pai. Porque um filho que não tem relacionamento com o pai, ele não tem coragem de falar isso na escola. Ele fala, meu pai não está nem aí para mim, sou um rejeitado, meu pai não liga, meu pai só faz isso, só faz aquilo, meu pai não tem tempo para mim, meu pai nem conversa comigo. Você acha que ele vai falar que o pai dele vai lá resolver um problema para ele? Não, ele não fala. Mas uma criança que fala, escuta aqui, vou contar tudo para o meu pai, e você vai ver onde que vai dar isso, é uma criança que está firmada num relacionamento verdadeiro com o seu pai. E agora eu te pergunto, eu sei que você tem passado problemas, aflições, tribulações, porque eu passo também, todo mundo passa, isso não é segredo para ninguém. E isso é bíblico, está escrito que no mundo nós passaríamos por aflições, então, tudo bem, a gente não pode ficar nela a vida inteira, mas passar a gente vai passar, amém? Agora, quando você está passando por esse problema, você bate no peito e fala assim, vou chamar meu pai. Deixa eu contar para o meu Jesus. Vou lá agora no quarto, sentar com ele, vou contar para o meu pai. Eu quero ver se amanhã você está aqui, diabo. Eu quero ver se você vai continuar me afrontando, diabo. Eu quero ver se você vai continuar me incomodando, diabo. Porque o diabo começa a levantar situações, pessoas, aflições em volta. E aí? Você tem batido no peito e falado, vou chamar o meu pai? Isso está relacionado com o quanto nós confiamos nele, o quanto ele faz parte da nossa vida, o quanto nós fazemos parte dele. Mas para ter essa intimidade, nós precisamos conhecer profundamente as pessoas. Ninguém tem intimidade sem relacionamento, sem conhecimento. E para a glória de Deus e da vida do pastor Murilo, essa igreja, ela tem sido envolvida, incentivada, inspirada a estudar a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia no aplicativo, amém? Mas aquilo lá é pouco, sabia? Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela tarefa está grande. Eu queria te falar que é muito pouco ainda. E aí, não bastasse isso, graças a Deus, você está tendo a oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais da história do nosso pai. Sabe aquele filho? Quando eu era pequena, às vezes meu pai sentava e ele começava a contar as histórias dele. Porque quando eu era criança, na casa do meu pai, e aconteceu isso, e a gente teve 7 irmãos, e aconteceu uma tragédia assim, mas nós tivemos uma bênção de tal jeito, eu sei contar um monte de história do meu pai físico, do meu pai, eu sei contar. Quem aqui sabe contar as histórias do seu pai? Levanta a sua mão. Você conhece as histórias da sua casa, da sua família. Não fui criado pelo meu pai, então você foi criado pela sua avó, pela sua tia. Aquele ente mais próximo por quem você foi criado. Porque a gente senta e a gente ouve as histórias. Nós só podemos ter relacionamento íntimo com o Senhor se nós conhecermos verdadeiramente o nosso Pai. Amém? Agora eu queria falar sobre essa conversa com o nosso Pai. Porque nós temos que ter toda a reverência ao nosso Pai. Nós devemos honrá-lo, ser gratos em todo o tempo. E é assim com toda a autoridade, amém? Mas na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, como que é o momento de intimidade? Você fica o dia inteiro engomadinho, de calçado, meia no pé, é assim? Gravata, como que é? Ou você tá lá, rola no tapete com o filho, rola no tapete com o cachorro junto, lá em casa acontece isso. Com o cachorro, com o filho, aquela bagunça, aquele trupelo. E quando a gente às vezes está conversando, a gente simplesmente senta lá fora. E descalço ou sem camisa, às vezes o pastor Lucas sem camisa, senta lá com a Isabela no colo e a gente começa a conversar sobre o dia, como foi. E às vezes a gente coloca tantas coisas, são tantas coisas que nós colocamos nesse relacionamento com o Senhor que nós não conseguimos viver a intimidade desse relacionamento com o Senhor.
aquele momento que a gente entra no quarto e a gente simplesmente, a gente não muda a voz. Ó Senhor eterno, amém. Nós podemos orar assim? Podemos. Mas eu estou falando, como que você fala com o seu marido? Como que você fala com o seu pai? Como que você fala com o seu filho? Aquele momento mais íntimo. Às vezes o que você tem que fazer é chorar e falar: Deus, eu não estou aguentando mais, o Senhor dá um jeito. Está cansativo isso, né? Está cansativo isso. Eu preciso de ajuda, eu preciso de instruções. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu confesso para vocês que tudo isso é uma caminhada e talvez seja complicado a gente digerir tudo isso em uma noite ou nessa noite, porque há anos atrás, quando eu ouvia um pastor pregando e falando assim: Deus ministrou comigo, porque Deus falou comigo, eu falava: gente, que história é essa? Como assim Deus falou com ele? Isso não é verdade, isso não é real, isso é da cabeça dele. E talvez isso passe pela sua cabeça. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Então Deus faz acepção de pessoas? Ou o pastor está mentindo, ou quem sobe aqui para pregar está mentindo, e isso não está acontecendo, para a glória de Deus. Ou nós servimos um Deus que faz acepção de pessoas. Mas o meu Deus e o seu Deus não faz acepção de pessoas. Ele não é um Deus da acepção. Pelo contrário, ele é um Deus da acessibilidade. Repita assim comigo: ele não é um Deus da acepção. Ele é um Deus da acessibilidade. Então, como que alguém olha e fala assim: Deus falou comigo, e Ele não fala com outra pessoa? Na verdade, Ele fala com todos nós. Só que dependendo da distância que você está do Senhor, Ele não está te ouvindo. Não é porque Ele ama mais o seu pastor. Não. Ele ama muito você. Ele ama muito o seu vizinho que ainda está perdido. Ele ama muito todos que são drogados, que estão nos vícios. Ele ama muito quem está na cadeia. Ele ama muito todos nós, porque Ele não morreu só por causa de mim. Ele não morreu só por causa de você. Ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, dependendo do grau de relacionamento que a gente tem com o Senhor, às vezes você é salvo, você aceitou Jesus, mas você é infeliz. Então você está caminhando para o céu. Uau, estou caminhando para o céu, estou caminhando para o céu. E aí no seu coração assim: quando eu estiver no céu minha vida vai ser boa, porque aqui vou fazer o quê? O mundo jaz no maligno, então é uma droga mesmo. Vou viver essa vida ruim. Não, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que está escrito na palavra dele. Não é isso. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 28 que, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, e se nós guardássemos todos os mandamentos que Ele nos ordena, que nós seríamos bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito a nossa casa, bendito o fruto do nosso ventre. E aí Ele faz lá uma lista gigante. Nós amamos ler Deuteronômio 28, mas nós nos esquecemos de ler Deuteronômio 29, né, pastor? E quando a gente vai ler Deuteronômio 29, a gente vê que, ao contrário disso, se a gente não ouvir a voz do Senhor, se a gente não guardar os mandamentos do Senhor, malditos seremos. Então a culpa nunca foi de Deus, mas da nossa falta de contato com Ele. Sabe, o que veio no meu coração é que Deus, Ele não usa microfone. Ele pode usar pessoas com microfone, mas Deus sussurra. Então só ouve quem está perto. O seu marido, a sua esposa na sua casa, a não ser a hora que está estressado, né, gente? Não pisa aí, que eu estou limpando. Não estou falando disso, amém? Mas no momento de intimidade, você está ali, você conversa, você não fala gritando. Deus é assim conosco. É aquele sussurro no nosso coração. Às vezes um versículo que é soprado no nosso ouvido, você abre a Bíblia e de repente Deus começa a ministrar tantas coisas. Às vezes uma palavra lançada no nosso ouvido, no nosso coração. Às vezes uma mensagem que chega de um irmão naquele dia especial. Chega de repente uma mensagem de um irmão que você nunca recebe mensagem, você olha e fala assim: uau, Deus está falando comigo. Agora, quando nós estamos longe,
Sabe, se o pastor Murilo falar aqui comigo bem baixinho e eu estiver aqui pertinho dele, eu vou ouvir. Agora, se ele estiver lá na porta e eu estiver aqui e ele falar bem baixinho, eu vou conseguir ouvir? Não. Então, o que determina se eu ouço Deus é a distância. É a distância que eu estou dele. E a gente vê que Jesus é o nosso maior exemplo. A gente sempre fala isso. Jesus é o nosso maior exemplo. E como que Jesus lidava com tudo isso? Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus em carne e osso, sim, um homem vivendo na terra, mas sendo Deus, sendo filho de Deus, ele se separava para falar com Deus. Ele ia lá ter uma conversa com o pai dele. A gente vê ali pouco antes da crucificação, ele indo lá conversar com o pai dele, um momento de grande aflição, e ele falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas se não for possível, contudo seja feita a sua vontade. A Bíblia relata. E aí nós vemos que todos os grandes homens de Deus, quando a gente vai listando na Bíblia, as pessoas que receberam instruções dos céus, são pessoas que conversavam com Deus. Pessoas que conversavam com Deus. Veja Moisés. Como que era a história de Moisés? Ele ia lá conversar com Deus. E ele não ia só para receber instruções, às vezes ele ia para reclamar também, para chorar as pitangas lá com Deus. Ali a gente vê uma parte da história, ele falando: ó Deus, se você não for comigo eu não vou não. Não dou conta desse negócio. Ou você vai comigo ou eu nem vou. Tamanho relacionamento, a conversa com o Senhor. E a gente vê Davi, uma adoração extravagante, ao ponto das pessoas ficarem assim, reprovarem, né? Falarem dele. Mas ele estava ali com o coração dele no Senhor, não importa se ele era rei. Não importa, porque às vezes você vem no culto e você fica preocupado. Eu estou aqui, preciso manter a minha postura, minha compostura. Não vou chorar muito, não vou gritar. Tem gente do meu lado, nossa, aquele cara do meu trabalho está aqui hoje, vou, né? Depois eu chego lá no trabalho, vai achar que eu sou louco? E o que Deus está achando de você? Você já parou para pensar o que Deus está achando de você? Porque essa é a pergunta que eu tenho me feito. Senhor, o que o Senhor está achando de mim? O que o Senhor está achando do meu coração? O que o Senhor está achando do que eu tenho falado, do que eu tenho pensado, de como eu tenho te buscado, de como eu tenho entregado a minha vida para o Senhor, me rendido, Senhor, às suas vontades? Então, queridos, nós precisamos buscar conhecer o Senhor. Sabe, é muito bom a gente chegar na igreja e ver a igreja cheia. É a alegria de todo pastor. A gente que reiniciou essa igreja, né, quando há uns 8 anos, pastor Murilo, mais ou menos, atrás, né, nós ficamos em 5 casais, e mais o Maranhão, que logo estava conosco ali, e reiniciando, e aí, logo ali de início, no primeiro ano, Deus levantando o pastor Murilo, né, para presidir, para cuidar. Um pouco depois, nós como pastores auxiliares e aquele grupo de pessoas, e a gente ficava desesperado, falando: Deus, nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Deus, nós queremos fazer, Senhor, para Ti. E aqui tem a Grazi, por exemplo, que é exemplo para falar. Quantas vezes pastor Lucas, né, vai lá no GPS em casa, vai no GPS. Ela não queria ir, insistia até ela ir. Então nós ficamos muito felizes. Mas o Senhor, Ele está querendo um pouco mais, porque existem estágios. E naquele momento a gente estava tentando buscar salvação e tentando oferecer Jesus para as pessoas e falando: vem, Jesus é maravilhoso, nós vamos continuar fazendo isso, mas o tempo vai passando e a gente precisa se aprofundar mais. Deus está querendo mais relacionamento, Deus está querendo mais intimidade, Deus está querendo conversar mais conosco, Deus quer te entregar instruções. E às vezes você pode estar pensando assim: pastora, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu trabalho na empresa tal, ou no frigorífico tal, ou no comércio tal, e a minha vida é isso. Eu queria te falar uma coisa:
Os grandes homens de Deus, independente da sua função, se era eclesiástica ou não, sacerdotes ou reis, não importa. Não importa onde você está plantado, porque pode ser que você nunca seja um pregador, pode ser que Deus não tenha isso para você, ou pode ser que você nunca seja do louvor ou da dança, eu não sei o que Deus tem para você, é Deus que sabe, mas uma coisa eu sei, aonde você estiver plantado, se você receber instruções dos céus, você vai ter uma vida muito boa, amém? Você vai viver bem, você vai a caminho do céu, mas você vai caminhar bem. Se for no seu trabalho, Deus vai te dar instruções para lidar com os problemas, para lidar com as pessoas. Se for na sua casa, com a sua família, Deus vai te dar instruções para lidar com os seus familiares, com as situações. E é disso que eu estou falando. Essa intimidade com Deus é para todos nós. Não é para quem prega, para quem toca, para quem canta. É também. Mas é para todos nós, amém? A presença. Na presença, a gente tem a salvação, mas é na intimidade que acontece a geração. Por quê? Aquela frase que eu falei no início, a presença não significa intimidade. Deus só gera em quem tem intimidade e compromisso, porque Deus não é um Deus de prostituição. O nosso Deus não é um Deus de prostituição. Você não vai estar sem compromisso com Ele, você não vai estar simplesmente aparecendo num culto para louvar e ouvir uma palavra, e ir para sua casa e não conversar com Ele. Ele vai gerar o que em você? O que Ele vai gerar? Como que Ele vai gerar planos, propósitos? Como que Ele vai gerar no seu interior? Como que Ele vai gerar no meu interior? E se nós formos prostitutos, que palavra pesada. Mas o que é isso? É Deus não estar ali em primeiro lugar, nós colocarmos tantas outras coisas, talvez outros deuses, talvez outros ídolos, que não são outros deuses, mas nós podemos idolatrar tantas coisas. Às vezes o nosso próprio trabalho, ou as pessoas da nossa casa. Como que Deus vai gerar algo em nós? Sobre essa questão da presença e da intimidade, eu quero dar um exemplo, para você entender isso. Um exemplo. Hoje nós estamos aqui, num culto, e vocês estão na minha presença. Eu estou na presença de vocês, amém? Agora eu quero fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, só para você pensar aí no seu coração. Quantos de vocês já foram na minha casa? Na casa de quantos aqui eu fui? Qual a intimidade que nós temos? Quem disse que você vir na minha presença e eu ir na sua presença significa que nós somos íntimos? A intimidade é um grau a mais dentro dessa presença. Tem aquela visita que vem na nossa casa e que você recebe ela só lá no sofá da sala. Não é assim? Você não leva nem na cozinha para ver a bagunça lá, que às vezes você não lavou a louça ainda, tá aquela, né? Não, você não leva no quarto para ver que às vezes você não arrumou a cama. Você recebe na sala, e se tiver um sofá furado, então você coloca aquela manta que é para ela não ver, porque você não tem liberdade com aquela pessoa. Você não tem intimidade com aquela pessoa. Ela simplesmente é uma visita. Ela é um visitante na sua casa. Agora, uma pessoa que você tem intimidade, quando aperta a campainha, você fala, entra aí. Você vai lá na porta receber, vai nada. Você fala, vai entrando aí. Me ajuda aqui, ó. Tô fazendo aqui, terminando aqui uma comida, meu Deus do céu, tô numa correria. Vai picando um negócio ali para mim, pega ali na geladeira. E aí você recebe a pessoa desse jeito. Muitas vezes ela sabe até o que já tem dentro do seu armário, onde que estão as vasilhas. Vai colocando, vai servindo a comida, eu tô atrasada. Isso é intimidade. É um relacionamento mais profundo. Vocês estão entendendo a diferença? Agora Deus, Ele não é um Deus que trabalha com visitantes. Ele pode salvar visitantes, amém? Mas Ele trabalha com quem habita. E isso tem uma diferença muito grande. Eu queria que nós abríssemos em 1 Crônicas 16, 27. Eu quero ler alguns versículos para a gente entender essa diferença. Olha o que diz. 1 Crônicas 16, 27. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Coloca a outra versão, por favor. Volta, por favor, no 27. No seu templo tem uma outra versão que fala habitação.
Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Na versão que está aqui minha, na sua habitação. Olha lá. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Então, na habitação nós temos força e alegria. Vamos abrir Salmos 31, 20, por favor. Salmos 31, 20. Diz assim: no abrigo da tua presença, os escondemos das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Aonde que Deus nos protege? Na habitação. Repita comigo, na habitação. Vamos ler Salmos 91? Pensa, o tanto que é conhecido Salmos 91. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 91, a partir do 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É aquele que habita, queridos. Tem algumas coisas que são reservadas só para quem habita, não é para quem visita. Tem algumas coisas que são reservadas só para quem tem intimidade, não é para quem visita. Tem alguns benefícios, algumas bênçãos, tem algumas renúncias também. Tem trabalhos também, mas tem algumas coisas que é só para quem habita, não é para quem visita. E eu quero dar um outro exemplo para você. Imagina que na minha casa tem um monte de árvore frutífera, por exemplo, uma mangueira lá no fundo. E uma árvore de lixia, que a Isabela ama. Você imagina que tem várias árvores frutíferas. Mas se você é um visitante que passa na minha casa uma vez por ano, você vai usufruir dessas frutas? Você vai usufruir dessas frutas? Não. Só quem habitar naquela casa vai comer o ano inteiro o que cada árvore vai produzir. Só quem habita naquela casa vai comer. Quem visita não vai comer. Pode ser amigo, pode ser conhecido, pode querer o bem um do outro, uma bênção, mas não vai comer. Não vai comer. Porque tem algumas coisas que é só para quem habita, não é para quem visita. Eu quero dar um outro exemplo. Você imagina que eu estou em casa, que eu vou abrir um vidro de azeitona, as mulheres aí. Às vezes é um sofrimento abrir um vidro de azeitona, de palmito, a gente não tem força, não vai, não consegue. Se eu estou próxima do pastor Lucas, o problema está resolvido. Eu falo, amor, olha que beleza. Mulher faz algumas coisas, homem faz outras, que é serviço para você. Amém? E ele vai lá e vai abrir. Agora, se eu estou longe dele, eu fico sem comer o palmito, sem comer a azeitona. Porque eu não consigo abrir. Então eu queria que você repetisse assim comigo. Existem travas que só Jesus pode abrir. Sabe, nós precisamos aprender, queridos, a não trocar a beleza, o prazer de mastigar um alimento por uma comida triturada. Repete assim comigo, não troque o prazer de mastigar por uma comida triturada. Eu quero explicar isso para você. É muito bom nós virmos na casa do Senhor e nós recebermos uma palavra direto do trono. E como eu disse, para a glória de Deus, essa casa tem tido um ótimo alimento. Quantas palavras abençoadas o pastor Murilo tem trazido e tantos outros pregadores, amém? E é muito gostoso, a gente aprende, a gente fala, uau! Mas eu vou te falar uma coisa, ele aprendeu mais que você. É uma notícia que eu preciso te dar. Sabe por quê? Porque ele ficou remoendo a semana inteira, ele ficou lendo, ele ficou aprendendo, ele ficou orando. E aí ele trouxe, o alimento é muito bom, e você comeu, e a sua barriga encheu, e você se saciou. Porque sim, a barriga encheu, não importa se é sopa, comida batida no liquidificador. É uma comida muito boa, é uma comida forte, nós temos tido pratos maravilhosos, muita feijoada nessa casa, e a gente come. Agora, Deus está te chamando para fazer sua própria feijoada. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando assim comigo, com você. Você pode comer aquilo que vem, mas é algo que tem sido incentivado pelo pastor Murilo, pelos pastores, todos os líderes dessa casa. Vai para sua casa, entra no seu quarto e vai orar e vai falar com Deus, porque Ele também quer falar com você. E esse gostinho do mastigar, esse gostinho do deglutir,
Ele é para você. Deus quer te entregar. Amém? Então o Senhor, Ele quer te entregar tudo isso. Eu queria falar um pouquinho sobre níveis de intimidade. Dentro dos níveis de intimidade, Deus ministrou fortemente comigo. Na hora que ela falou aquela frase, eu comecei a viajar. E Deus ministrou comigo que Ele é o Deus que salva, que liberta e que dá experiências. Repete comigo. Ele salva, liberta e dá experiências. Porque nós temos 3 níveis de relacionamento com Deus. Sabe, quando você veio na igreja e você aceitou Jesus, então você vem na frente e aí é maravilhoso, o céu entra em festa, porque a Bíblia fala que se tem um momento que o céu entra em festa, é quando alguém se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Mas eu queria te falar que esse é um momento mágico, maravilhoso, mas é o nível 1, é o nível da salvação. Você pode ser salvo e não experimentar toda a libertação, toda a cura e todas as experiências que Deus tem para você. Você pode simplesmente ser salvo e caminhar para o céu com uma vida muito difícil na terra, sem consolo, sem conforto. Ah, mas eu tenho Jesus e não tenho isso. Você não ouve Deus, então você fica dando murro em ponta de faca. Não é por mal. Ele quer que você tenha uma vida boa, mas Ele está lá falando. Não briga com o teu chefe, não vai falar isso. Aí você vai lá e fala. Hoje mesmo eu conversei com uma mulher que ela falou assim, aconteceu isso, isso e isso. Ah, eu não aguentei. Eu falei isso para meu filho, isso para minha nora. Falei, nossa, você perdeu a oportunidade de ficar quieta, né? Falei para ela, e agora? Vai voltar atrás? Já falou. E às vezes Deus estava ali naquele momento falando assim, não fala. Mas ela estava ouvindo? Não. Ela estava fazendo. Então nesse nível de salvação, e assim queridos, eu não estou falando para vocês, Deus trouxe a minha vida em relação a isso. Eu nasci indo na igreja evangélica e na igreja católica. Eu já contei a história aqui, não vou repetir toda a história, né? Meu pai era evangélico, casou com a minha mãe que era católica e ele levava a gente nas duas. Minha mãe me levava em uma, meu pai na outra, e a gente cresceu assim. Então eu posso colocar um marco na minha vida, o ano de 2003. 2003, há 18 anos atrás, foi exatamente o momento em que eu decidi que a minha vida era do Senhor Jesus, que Ele era meu Senhor e Salvador, que eu queria me batizar, reafirmar ali a minha fé, e que era ali que eu ia morar, junto do Senhor. Glória a Deus! Mas eu fiquei nesse nível de salvação de 2003 até 2016. Experimentando algumas coisas do segundo nível. E para a gente marcar esse nível, queria que você ficasse de pé, porque nós vamos cantar um trechinho de uma música. Vamos ficar de pé, por favor. E você vai gravar no seu coração, você vai entender o amor do Senhor, que é impressionante, que larga tudo para um dia nos resgatar. E às vezes você foi resgatado pelo Senhor, você está aqui. Então você vai entender o que é o amor do Senhor nos resgatando. Amém? Mas teu amor lutou por mim. Declare. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
amor do Senhor, que nos encontrou um dia. Aonde você estava não importa, mas Ele te encontrou. Ele trouxe luz para as sombras. Ele te abraçou. Oh, Pai, vamos declarar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Foi o que Ele fez por mim e por você, para nos encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba, Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que te encontrou e que me encontrou? Aleluia. Pode se assentar, pode deixar a luz apagada, deixa a luz apagada. Eu não quero desmerecer esse momento, porque ele é muito importante, é um momento de conversão de caminho. A gente está andando assim, olha, a gente está andando no caminho errado, a gente não sabe o que a gente está fazendo e de repente Deus vem e nos resgata, através de uma palavra, através de alguém, através de um convite, vem na igreja, vem no GPS. Então, é aquele momento que nós somos assim, resgatados pelo amor de Deus, e isso é maravilhoso. E eu queria que você fosse trazendo à sua mente quando que isso aconteceu com você. Comigo isso aconteceu em 2003. E ali eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E aí eu fui indo para o segundo nível, depois de alguns anos, começando a tentar entender e discernir, e o Senhor se mostrando para mim, e eu às vezes não entendendo muito bem aquilo que Ele tinha para me falar, eu não tinha condição, discernimento de entender. E existe um segundo nível, eu queria que você falasse assim comigo, um segundo nível, que é o nível de libertação. Esse segundo nível, eu vim andando por anos nesse nível, onde Deus começa a nos libertar de nós mesmos, mudar o nosso caráter, às vezes nos libertar de erros, às vezes muitos erros, poucos erros, cada um tem os seus erros, eu não estou aqui para falar disso, mas Deus, Ele vai tirando, né? Vai tirando tudo aquilo que não é dEle. Nessa caminhada a gente vai sendo liberto, a gente vai experimentando ter um pouco mais de confiança, vai saindo um pouco mais daquele medo, das preocupações, porque você começa a entender quem é o seu Pai, com quem que você está andando. E sabe, queridos, nesse nível da libertação, é aquele Deus que a gente fala, Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus que, quando nós começamos a declarar, quando nós falamos diante de tudo e de todos, o nome dEle faz as montanhas se moverem, o nome dEle não há quem possa resistir, porque agindo Deus, quem poderá impedir? Então eu queria que você se levantasse mais um minutinho, e que Deus esteja aí ministrando no seu coração, porque se você está aqui, eu creio, você já aceitou Jesus. Se você não aceitou, você vai aceitar hoje, em nome de Jesus, amém?
Mas talvez você esteja nesse segundo nível, ou ainda lá no primeiro, mas que o Espírito Santo possa ir trazendo ao seu coração. E nós vamos louvar um pedacinho dessa canção também, para isso ficar muito marcado no seu coração, amém? Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Esse é o grande eu sou. O grande eu sou é o meu Senhor, o seu Senhor. É o nosso Senhor e Salvador. E queridos, eu não estou aqui medindo a vida de ninguém, por favor. Eu estou medindo a minha vida, amém? Medindo a minha vida. Porque Deus tem falado isso comigo. Deus tem ministrado isso comigo, aonde eu vou chegar com Ele, aonde eu quero chegar com Ele, o que eu tenho buscado nele, o que eu não tenho buscado nele, qual o preço que eu quero pagar. Mas aqueles que me conhecem sabem que em 2016 eu descobri um câncer. Quando eu falei que de 2013 até 2016 eu estava vivendo com o Senhor, tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, e vivendo um tempo ali buscando libertação, aprendendo a palavra do Senhor. Mas houve um momento cirúrgico na minha vida, um momento em que eu tive a oportunidade de ter uma experiência que não foi boa, mas eu ouso dizer que foi o amor de Deus pela minha vida,
o amor de Deus pela minha vida. E aí a gente começa, e eu não sei até onde Deus tem para nos levar, mas a gente começa a viver esse relacionamento, que é muito gostoso. Esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento em que a gente vai declarar: Jesus, eu quero estar aqui. Jesus, eu não quero sair daqui. Jesus, eu quero a tua presença. Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu amo estar neste lugar. Eu amo estar neste lugar. Eu me alegro em te ouvir, Jesus. É importante para mim. É importante para mim também poder falar contigo, Senhor. E tem uma canção, nós não cantamos ela no louvor. Você talvez não vai conhecer, mas é uma música que eu sempre coloco nos meus devocionais. Eu pedi para os meninos colocarem a letra ali para vocês poderem acompanhar conosco. Mandei hoje de tarde para o Gleice. Falei: Gleice, tenta me acompanhar no violão, porque é algo do coração. E é algo que eu queria falar para vocês. O que significa isso? Esse momento com o Senhor. Amém? Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Jesus, quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostada em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço. Vamos declarar: e te abraçar, e te abraçar. Lara, 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 te abraçar. Lara, 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 lara. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos te abraçar. Nós queremos correr para os teus braços, contar tudo que nós sabemos, Senhor. Sabe, Deus sabe de todas as coisas, mas quando nós chegamos a Ele, quando nós encostamos, nele, quando nós abraçamos Ele, quando nós seguramos as sandálias dele: não sai daqui, Senhor, eu quero que você fique aqui. Isso é tão maravilhoso,
porque Ele sempre tem um pouquinho mais. Eu queria que você sentasse 5 minutinhos, que eu quero te contar um testemunho. E dentro desse testemunho, eu creio que vai gravar bem no seu coração isso que o Senhor tem ministrado comigo. Em 2016, quando eu descobri o câncer, imediatamente eu fui encaminhada em 15 dias para fazer a cirurgia. Porque fisicamente tinha algo dentro de mim que podia me matar. Tinha um tumor de 3 centímetros. E como que é esse momento da cirurgia? Nesse momento da cirurgia, simplesmente as pessoas vêm para te receber, aquele enfermeiro, aquela enfermeira. Eles olham para você e eles falam assim, te dão aquele avental, por vezes aberto na frente, por vezes aberto atrás. Aquele avental que não fecha nada, que você fica totalmente exposto e que você não gosta de colocar. E fala, olha, vai ali, tira toda a sua roupa, fica só com esse avental. Então te colocam numa maca e você vai para a sala de cirurgia, para o centro cirúrgico. E eu tive a bênção, né, de ser cirurgiada por um médico maravilhoso, uma pessoa fantástica, Dr. Rafael Eichel. Vou encaminhar para ele essa palavra. Ele acabou de passar pelo Covid, para a glória de Deus, está se recuperando, esteve internado, entubado. E ele já cirurgiou tantas pessoas e agora ele também foi cuidado naquele ambiente de hospital. Então eu tenho certeza que ele vai entender muito bem, talvez até mais do que estando cirurgiando as pessoas, aquilo que eu vou falar. Sabe, naquele ambiente, a gente entra, além de toda a exposição, a gente sente vergonha. Você está ali, né, totalmente exposto à sua nudez e na mão daquelas pessoas e do seu médico. Então vem alguém e coloca uma anestesia em você. Queria que vocês colocassem aquela foto da sala de cirurgia. Naquele momento que a gente vai fazer uma cirurgia, eu não sei quantos aqui de repente passaram por uma cirurgia, mas o médico está ali cirurgiando a gente e você está totalmente dependente. A gente fica totalmente dependente na mão daquelas pessoas, daquele médico, fisicamente falando. Mas é necessário, porque toda essa exposição, a nudez, a anestesia, para a gente não sentir tudo aquilo que está acontecendo, a remoção daquele tumor. E ele precisava tirar aquilo fisicamente. Então, a gente fica ali na mão de um médico, o anestesista, aqueles enfermeiros, totalmente sem forças, sem ter como resistir, mas eles estão ali para nos ajudar. E um dia eu perguntei para o Dr. Rafael Eichel, eu falei, doutor, o que o senhor mais gosta na sua profissão? E eu pensei que ele ia falar, o ambiente de consultório, porque eu bato papo com as minhas clientes, né, as pacientes, né? Enfim, ele é sempre muito agradado, assim, pelas pacientes que são muito gratas, né, a ele. Então, ele é sempre muito honrado. E eu pensei que ele falaria isso. Ele falou assim, o lugar que eu mais gosto é a sala de cirurgia. Porque quando eu levo uma pessoa para a sala de cirurgia, significa que ela tem chance de ter vida. E eu fiquei olhando para ele naquele dia, fui embora remoendo aquilo. E quando Deus estava me trazendo essa palavra, eu lembrei dessa fala dele. Porque o que ele quis dizer ali é que a pessoa que tem metástase, aquela pessoa que tem muitos tumores, que não tem mais como fazer uma cirurgia, às vezes ela passa a vida, né, tomando quimioterapia para controlar o tamanho dos tumores. Isso se dá para fazer, né? Mas quando ele encaminha para a sala de cirurgia, significa que tem chance dele, como médico, curar aquela pessoa. E ele se alegra muito em ele, como médico, poder curar uma pessoa do câncer. Amém? Mas aí o que Deus ministrou comigo, coloca a outra foto, por favor, do lugar secreto. Queridos, a vida física, a nossa vida nessa terra, tudo que acontece no nosso dia é só um reflexo do que existe no mundo espiritual. Amém?
E a Bíblia não é por um acaso que ela diz que Jesus é o médico. É o médico. Ele não é só o médico dos médicos para a gente chegar na frente do nosso médico quando houve um diagnóstico ruim, porque crente faz isso, né? A gente bate no peito e fala, olha aqui, o meu Deus é o médico dos médicos, não importa o que o senhor está falando, Deus vai me dar a última palavra. E eu falo isso também, porque é uma realidade, amém? É uma realidade, é Deus que dá a última palavra. Mas, além disso, Ele é o médico dos médicos porque Ele quer nos levar para essa sala de cirurgia. Ele quer nos levar para essa sala de cirurgia. E essa sala de cirurgia é diferente do ambiente da igreja. Na igreja, você vai manifestar aquilo que já existe dentro de você. Você vai celebrar o seu Deus. Você vai manifestar o que está dentro de você. Você vai ter a oportunidade de trazer pessoas para aceitarem Jesus, para ouvir uma palavra direto do trono e aquilo, Deus penetrar na vida daquela pessoa. Mas Deus, num certo momento, começa a te chamar para vir para a sala de cirurgia. E nessa sala de cirurgia, o lugar secreto, é o lugar que você vai ter que se despir, colocar o avental cirúrgico só, se despir de todo o seu eu, de todo o seu orgulho, de tudo, de toda a sua soberba, de toda a tua arrogância, de tudo aquilo que você pensa que você é, porque nós não somos nada sem Deus nós nada podemos fazer. Ao contrário disso, com Ele tudo podemos naquele que nos fortalece, amém? Então nós vamos entrar nesse ambiente, e aí nós temos o Espírito Santo que vai aplicar uma anestesia em nós. E aí naquele ambiente, o médico dos médicos vai ter como nos levar a um alto grau de cura, de libertação, tirar os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações, as nossas angústias. Ah, pastora, você tem isso? Todo mundo tem, queridos. Nós somos humanos. Tem dia que a carne grita, tem dia que a alma grita, mas o Espírito do Senhor que vive em nós tem que falar mais alto, amém? E como que o Espírito vai falar mais alto? Eu tenho que conversar com Ele. Nessa sala Deus vai mostrar tudo aquilo que às vezes não é bom. Deus vai nos forjar. Deus vai trazer à tona coisas que às vezes você não gosta, tirar tumores emocionais, tumores sentimentais de dentro do nosso coração. Sabe por quê? Lembra quando eu falei lá no início que a gente às vezes aceita Jesus, tem a salvação, mas vai caminhando para o céu capenga, sofrendo. Nós vamos passar por aflição, mas não é para ficar sofrendo, é para a gente falar assim para a aflição, olha, eu tenho um Deus, e eu sei que Ele está comigo. Então, o choro pode durar uma noite, mas vai amanhecer. E como eu sei que vai amanhecer, eu não vou sucumbir por causa disso que eu estou passando. Eu não vou me render a isso que eu estou passando, diabo. Eu vou permanecer firme no Senhor. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos louvar o Senhor com uma última canção. E eu queria falar um pouquinho sobre essa vida que nós precisamos ter no Senhor. Algo que, graças a Deus, a gente vem buscando em Deus e não somos perfeitos, não estamos prontos, pelo contrário, nós estamos totalmente inacabados. Mas, às vezes a gente conversa muito na equipe de louvor. E sabe, queridos, a gente sempre fala sobre isso, sobre intimidade, sobre a gente buscar o Senhor. Porque estar aqui em cima simplesmente para cantar e tocar, se algum de nós cantar bem ou tocar bem, mas não tiver Deus no coração, pode até te emocionar. Pode até emocionar o homem, mas não vai passar desse teto, não vai emocionar o Senhor. Porque o que move o coração do Senhor é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que ama Ele, é um coração que se rende a Ele. Então é muito maravilhoso que sim, que a gente tente fazer o nosso melhor. Mas o mais importante
acima de tudo, é ter um coração no Senhor. Porque nós não estamos aqui louvando para pessoas, nós estamos louvando o Senhor. Na sua casa, você não está ali só fazendo as coisas para as pessoas. A Bíblia diz: tudo que fizer, faça como para o Senhor. E quando você entender isso, você vai estar lá lavando, arrumando, limpando e glorificando. Deus, não estou fazendo só para minha família. Estou sentindo um pouco de ingratidão, não estão nem muito felizes comigo, com tudo que eu tenho feito por eles, mas amém, é para o Senhor que eu estou fazendo. É isso que eu estou falando, da gente buscar esse nível de intimidade, de entrega, mais do Senhor em nós, menos da nossa carne, menos daquilo que nos move no dia a dia, que às vezes não é do Senhor. Amém? Vamos declarar: Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No
nós queremos, Pai. Eu queria te convidar a dar um passo para frente, só um passo. Um passo. Se você quer passar a buscar o Senhor com mais intensidade, se você quer ouvir mais Ele no dia a dia, conseguir aplicar mais aquilo que Ele tem para você, para mim, ter sendo gerado em nós, ter a oportunidade de ser gerado em nós os planos e os propósitos do Senhor, porque a palavra dele diz que os planos do Senhor, os sonhos do Senhor, os propósitos do Senhor para nós, eles são muito mais altos do que os nossos. Está muito além da nossa imaginação, da minha cabeça, da sua cabeça. Então precisa vir de dentro, precisa vir do íntimo, precisa vir do Senhor, precisa vir do Espírito Santo. Precisa vir do Espírito Santo, porque nós não temos capacidade nem de entender, nem de discernir sozinhos. Mas, Senhor, nessa noite nós damos um passo, Pai. Um passo para frente, Senhor. Um passo, Senhor, para declarar, Pai, que nós queremos sim, Pai, mais de Ti e menos de nós. Nós queremos, Senhor, ir para este lugar cirúrgico, Pai. Nós queremos, Senhor, ir para essa sala de cirurgia espiritual e ouvir, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos falar. E Deus, receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Mas também toda a correção que vem do Senhor, todo o alinhamento que vem do Senhor. Pai, tudo aquilo, Deus, porque nós sabemos, Pai, que a Sua vontade para nós é boa, é perfeita e é agradável. É boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus, Te louvamos, Pai, selamos esse momento, Senhor, declarando: nós queremos, Jesus, ir mais fundo em Ti, Jesus, e estar contigo, Pai, em todo tempo, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, pode continuar de pé. Vou só orar para encerrar. Quinta-feira, sábado temos o culto dos jovens, né, pastor? 19 horas. Domingo EBD continua. Vamos aprender mais do Senhor, buscar conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecermos Ele, mais íntimos nós vamos ficando dEle, amém? À noite um culto abençoado, presença do Senhor. Vamos receber dos céus e entregar o nosso louvor, amém? Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, cada vida, Pai, que está aqui conosco. As nossas vidas, Deus, queremos fazer algo por nós, como o Senhor disse, Deus, e o algo por nós é estar perto de Ti. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que a luz que possa brilhar em nós, ela venha de Ti, que nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, não somos nada sem Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Mas colocamos diante do Senhor todas as casas aqui representadas, aqueles também que estão em casa, Pai, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo. Pai, em nome de Jesus, nos leva em segurança para as nossas casas, que nós possamos ter um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai com Deus, Deus abençoe. Amém?